capítulo 4, e antes de lermos, eu gostaria de perguntar a todos que tipo de relação têm com Deus? Que tipo de relação têm com Deus? Há pessoas que podem ter uma relação muito distante com Deus. Deus é uma espécie assim de pai de domingo, ou de pai assim longínquo, não está ali nas orações de vez em quando. Há pessoas que podem ter, se calhar, uma caminhada com Deus com muitas subidas e quedas, não é? Um dia estão bem, uma semana estão bem, outras, se calhar, não estão tão bem. Outros irmãos, se calhar, estão a gozar de uma boa relação com Deus. Agora, esta passagem que nós vamos ler fala de como Deus nos reconciliou com Ele. Como foi possível que um Deus santo, puro, perfeito, eterno, conseguisse criar um relacionamento, seja ele como for, mas idealmente um relacionamento íntimo, com pessoas extremamente pecadoras, afastadas dele, temporárias, fracas, como somos nós os seres humanos. Então a passagem que nós vamos ler agora e meditar um bocadinho, fala acerca de como Deus conseguiu fazer isso. Como é possível que Ele, na sua eternidade, se reconciliasse, não é? Buscasse a reconciliação de nós com Ele. O que Ele fez para nos tornar tão próximos a Ele, daqueles que gostam de um bom relacionamento com Deus. Então vamos ler a passagem. Vamos a ler do versículo 1 ao versículo 7. Versículo 1 ao versículo 7. Desculpem, eu estava aqui em Efésios. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou, aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém? Então o apóstolo Paulo está nesta carta, estamos a meio da carta aos Gálatas, é uma carta da qual já temos falado, mas sempre é bom lembrar. É uma carta bastante dura, é um puxão de orelhas à igreja em Galácia, que estava a desviar-se do verdadeiro evangelho, do evangelho que salva. E como se estava a desviar? Pois resulta que algumas pessoas que vinham do judaísmo para Cristo queriam impor algumas leis judaicas aos novos cristãos que não eram de linhagem judaica. Queriam que eles guardassem o sábado, que circuncidassem os seus filhos, que guardassem as festas judaicas e por aí fora. E criaram uma espécie de, entre aspas, novo evangelho, onde supostamente as pessoas se salvavam, mas não era assim. Então Paulo começa a explicar muitos aspectos acerca do evangelho, o evangelho de Cristo, através do qual nos tornamos filhos de Abraão, que é uma frase que os judeus gostavam muito de dizer, eu sou filho de Abraão, eu sou filho de Abraão, né? Ou descendente de Abraão. Mas Paulo diz, não, os filhos de Abraão são aqueles que seguem a fé de Abraão. Esses são os verdadeiros filhos de Abraão. Também fala do evangelho, que é a única forma na qual nós podemos ser libertos da influência negativa do mundo. Fala que o evangelho é a única verdade que cria pessoas íntegras, que somos iguais aqui no domingo, em casa, no trabalho, na rua, com a família, etc, etc. E chega aqui esta parte do capítulo 4, onde Paulo
Ele podia parar no capítulo 3 de insistir, mas ele continua e quer mostrar-nos como Cristo é importante nessa relação entre nós e Deus, e não a lei de Moisés, que era a que estava ali a criar problemas. Não é em si a lei, mas sim uma falsa interpretação da lei de Moisés. Então, o apóstolo Paulo, no versículo 1 e no versículo 2, até a primeira parte, ele começa com uma pequena ilustração. Ele traz para nós uma imagem cultural, onde resulta que um homem bem abastecido tem um escravo em casa e tem um filho em casa. E resulta que ambos estão debaixo da autoridade do Senhor. Então, por causa disso, não havia grande diferença numa casa entre um escravo e um filho. Por quê? Não pelo trato, mas porque ambos estavam debaixo da autoridade do Senhor. Agora, essa autoridade não estava em si somente no Senhor, mas era passada que ele chama aqui tutores e curadores. Então o Senhor não estava, e esses tutores e curadores tomavam conta da casa. Então até o filho do Senhor, do dono da casa, estava debaixo dessa autoridade de tutores e curadores. E aqui uma parte chave nesta ilustração, que é a parte final da ilustração que se encontra no início do versículo 2. Diz, até ao tempo determinado pelo Pai, o Senhor. Então, esta situação era temporária, não é? Ou seja, o filho haveria um momento que haveria de tornar-se Senhor. Então, o apóstolo Paulo começa aqui agora, no versículo 3, né, a aplicar essa ilustração para a igreja. Assim também nós, quando éramos meninos. Agora, provavelmente ele não está a dizer literalmente quando eles eram meninos, mas quando se encontravam na situação de um menino numa casa onde estavam a ser cuidados por curadores e tutores, né? Assim também nós quando éramos meninos. Então, nós podemos entender que o apóstolo Paulo está aqui a falar de quando o mundo judeu, quando o mundo gentil ainda não conhecia muito bem a Deus, estava numa espécie de etapa preliminar, infante, não é? Diz, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, nessa etapa que está aqui a falar o apóstolo Paulo. O que são os rudimentos do mundo? O que o apóstolo Paulo quer dizer? É todo o sistema criado por judeus e gentios, onde eles buscavam um relacionamento com Deus. Religiões, ideias, rituais, leis. Apesar de que existia o Antigo Testamento, que era o mais próximo, é claro, e a verdade pura não é acerca de Deus, está sempre como uma espécie de tutor curador, até o tempo determinado pelo Pai. E é assim que o versículo 4 começa. Mas vindo a plenitude dos tempos, ou seja, eu estava a dizer, não é? É chave essa questão do termo, o tempo determinado pelo Pai. Chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Então a humanidade, irmãos, ela se encontrava cega, desorientada até certa altura. Algumas versões dizem até na hora certa, outra versão chega a dizer na plenitude dos tempos, até o tempo certo ou até o tempo determinado, ou também na hora marcada. Ou seja, nós acreditamos que durante séculos e séculos o mundo vivia em boa parte em cegueira espiritual. Não conseguiam ver, enxergar, entender bem o relacionamento com Deus. Apesar de que haviam tutores e curadores, onde estava a lei de Moisés, que podiam orientar, inclusive algumas pessoas da filosofia grega que falaram do monoteísmo, não é? Mas não passavam de curadores e tutores até o tempo determinado pelo Pai, até a plenitude dos tempos. E que é esta plenitude dos tempos, irmãos? Esta é a altura na qual Deus decide enviar a Cristo Jesus. Ou seja, toda a história que nós conhecemos
foi encaminhada por Deus até o tempo de enviar a Cristo Jesus. Alguns dizem que esta plenitude, não é? Este é um termo muito relacionado ao enchimento de um copo, estava relacionada, por exemplo, à plenitude, ao tempo perfeito que os gregos tinham criado também. Eles tinham criado muitas perguntas acerca de Deus, do monoteísmo. Os judeus, por outro lado, tinham criado a plenitude dos tempos porque foi na altura de Cristo onde muitos judeus estavam à espera do Messias. Vários grupos, essênios, zelotes, fariseus, escribas, intérpretes da lei, sacerdotes, muitos deles, apesar de que não aceitaram a mensagem de Cristo Jesus, estavam à espera de Cristo, do Messias. E também, por outro lado, a cultura romana, a qual tinha conquistado uma boa parte do continente europeu, o norte da África e a parte mais próxima da Ásia, criando vias de comunicação, onde a comunicação, como nunca houve antes, nem até hoje provavelmente haverá, era tão fácil em termos de império, né? Hoje há vários países, na altura era um só império que dominava tudo, o qual se enquadrava perfeitamente para o nascimento de um novo movimento, que seria o cristianismo. É nesse sentido que alguns especialistas falam que se cumpre a plenitude dos tempos. Cristo não decidiu vir no século XXI, foi ali no início do século I, né? Claramente século I, porque nós fazemos isso por causa de Cristo, mas é ali quando Deus envia a seu Filho. E o apóstolo Paulo nos dá duas características do nascimento de Cristo. A primeira diz que é nascido de mulher, e a segunda, que é nascido sob a lei. O que elas querem dizer e por que são tão importantes? Nascido de mulher, Paulo está aqui a falar da natureza humana de Cristo. Cristo, irmãos, para nós, ele é plenamente Deus e ele é plenamente homem. Um só ser com duas naturezas. E ele era necessário que se tornasse um homem. E depois o apóstolo Paulo diz, nascido sob a lei. O que isto quer dizer? Irmãos, Cristo precisava tornar-se aquilo que ele ia salvar. E o homem estava debaixo da condição humana, como nós, mas também todos os homens estavam debaixo de uma condição religiosa. E Cristo nasce também debaixo dessa condição, que era o judaísmo. Ele nasce debaixo disso. Né? Então, nascido sobre a mulher, fala da natureza humana de Cristo, e fala também nascido sob a lei, cumprindo esse judaísmo. Ele nasce também debaixo desse jugo. E depois, no versículo 5, irmãos, o apóstolo Paulo diz assim, para remir aos que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Que é isso de remir? Essa é uma linguagem que o apóstolo Paulo também tirou da cultura romana. Remir era pagar o preço por um escravo. Se é para torná-lo livre, se é para torná-lo escravo de um novo senhor. Mas esse era o preço por um escravo. Remir. Estava a remir a uma pessoa. Então, Deus disse que enviou a Cristo, a natureza humana, debaixo do sistema religioso, chamado judaísmo, para comprar, para remir os que estavam debaixo da lei, aqui inicialmente os judeus, mas depois os gentios, a fim de recebermos, e aqui onde tudo na passagem vai mudar, a adoção de filhos. Esta é uma das doutrinas principais da nosso credo, a adoção de filhos. Ou seja, Deus esperou tudo isto, a plenitude dos tempos, encaminhou toda a história para que chegasse a hora certa, enviou a Cristo, ele nasceu de uma mulher como homem, nasceu debaixo da lei como judeu, e remiu. Como remiu? Claramente, Paulo não fala aqui, mas em outras passagens já falou isto. Ele remiu-nos através do seu sacrifício, da sua morte e da ressurreição.
Agora, irmãos, a passagem poderia, a certo ponto, acabar aqui e dizer, olha, somos filhos de Deus e está tudo certo com nós. Há um relacionamento pai a filho. Mas a passagem não acaba aqui. Já vamos entender porque é tão importante o que sigue. E porque sois filhos, e Paulo repete a mesma frase que ele disse no versículo 4. Deus enviou. Né? Versículo 4, Deus enviou seu filho. Versículo 6, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai. Esta expressão, Abba Pai, ela não se encontra no Antigo Testamento. Ela só se encontra no Novo Testamento, nas palavras de Jesus Cristo. Principalmente ali no final do Evangelho de Marcos, eu acho que escrevi aqui. Se não me engano, aí Marcos capítulo 15 ou 16. Que é a forma na qual Cristo se expressa a Deus. E que significa isto de Ava? Não é? Até está em algumas músicas, não é? Ava, Abba Pai. Não é? Acho que não sei qual é a música que nós cantamos, né, que fala Abba Pai. Então, Abba é uma palavra que tem a sua origem no aramaico. E era a forma como uma criança falava com o seu pai quando ela estava pequena. Abba. Né? A palavra certa seria Ab. Só assim, a última A, só Ab. Pai. Mas a dizer Abba era uma forma assim mais doce, mais carinhosa. Né? Acho que em Portugal vocês dizem aqui paizinho, não é? No Brasil é papai, não é? Papai. Não sei se há alguma outra frase. Em espanhol, por exemplo, é papi, não é? São formas que estão malditas, não é? Está mal, uma forma que não se deveria falar, não se escreve assim, não é? Eu falei muito rápido, poderia ser mal interpretado. Estão mal faladas, não é? Mas é uma forma na qual só uma criança se pode dirigir a seu pai, não é? Nenhuma criança que não seja meu filho vai chegar a mim e dizer, oi, papai, ou paizinho, ou papi. Não. Fica estranho, porque não é o meu filho. Não é meu filho. E ele sabe que eu não sou seu pai. Então, a única pessoa que se dirige a Deus desta forma, na Bíblia, é Cristo Jesus. Ou seja, só Ele tem a intimidade com Deus necessária para poder dizer paizinho ou papai. Só Ele é um filho natural de Deus, que pode chamar a Deus assim. Então, o apóstolo Paulo está aqui a dizer que Deus enviou seu Filho para nos tornar filhos de adoção, mas também quer que nós o tratemos a Ele como filhos naturais. Isso que o Paulo está a dizer. Deixe-me dar-lhe uma ilustração, porque sei que a passagem, para mim não foi fácil, pelo menos, não fácil de entender e interpretar. Imaginem que eu adoto uma criança hoje, né? Adoto uma criança hoje. E legalmente ela é meu filho. Vamos seguir um rapazinho. Ele é o meu filho. E legalmente, né, ele tem o apelido Torres, né, ele tem a Santana Dina. E ele é legalmente o nosso filho. Mas durante os dias da semana, ele nos continua a tratar de uma forma muito distante, como Senhor, ou como nos trata aqui em Portugal. Não sei se em todas as casas já é comum, né? Mas aos pais já se costuma tratar de por tu, não é? Pelo menos em Portugal, as novas gerações, mostrando aqui uma questão de proximidade, não é? E começa a tratar de você, sei que no Brasil é diferente, não é? Você é um distante, começa a falar pelo Senhor, começa a pedir licença para comer qualquer coisa do frigorífico, começa a tratar-nos como uma espécie de funcionários da casa onde ele estava, e nunca como pais. Então, a ilustração aqui é a seguinte: imagina que eu tivesse o poder de conseguir inserir algo da mente de Samuel, do meu filho, na mente do meu novo filho, para mudar isso. Então, eu
tentaria tirar da mente do Samuel, fazer uma cópia da mente do Samuel, de que ele é o meu filho e eu inseriria isso no novo filho, para que ele me consiga tratar tal e como o Samuel me trata. Porque é isso que eu quero. Ele é o meu filho, legalmente, mas eu quero que ele me trate como um pai natural. Agora, Deus, irmãos, nos seus planos, na sua soberania, é isso que Ele fez, isso que Ele quer fazer em cada um de nós. Ele quer criar um relacionamento muito próximo com os seus filhos. Para isso, criou uma história, enviou a Cristo Jesus na hora certa. Cristo Jesus tornou-se homem e judeu perfeito, morreu, ressuscitou por nós. Na altura certa também Deus enviou seu Espírito a nós, não é? No que nós chamamos o Pentecostes, para que nós, não é, possamos clamar a Deus, agora sim, Abba Pai, Paizinho, Papai, não é? Para que tenhamos esta confiança. Então, eu não estou a dizer, irmãos, que nós não devemos tratar ao Senhor com respeito. Não é isso que estou a... Porque isto pode ser bem mal interpretado, não é? Que devemos deixar de dizer a Deus Senhor. Nós devemos continuar a chamá-lo assim, é assim que ele chama. Mas no nosso coração, nós chamamos Senhor, mas sabemos que Ele é o nosso Pai, também podemos chamá-lo de Pai, de Paizinho. Ele é próximo a nós. Então, há um respeito, mas há também uma intimidade, uma espécie de um relacionamento próximo entre nós e Deus, quando falamos com Ele. A partir de ali, irmãos, eu gostaria que cada um de nós pense na relação que tem com Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele quer isto nesta passagem, que as pessoas que são filhos de Deus se aproximem a Ele com toda a confiança. E depois o apóstolo Paulo não acaba aí ainda. Ele ainda nos dá mais promessas e diz, assim que já não és mais servo, está a falar para nós a igreja, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Não é? Agora é herdeiro. O que significa isso? Nós somente podemos tratar a Deus como Cristo tratou, mas nós também receberemos juntamente com Cristo aquilo que aquilo que Cristo já recebeu, né? O reino, a nova Jerusalém, a cidade celestial, o céu, prometido única e somente aos filhos de Deus. Né? Esse também é um tema do jardim, do Sermão do Monte, quando Cristo diz, não é? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Herdeiros também com Cristo. Então, cada um de nós, irmãos, gostaria que pense no seu relacionamento com Deus, que pensemos nisso. Será que eu legalmente sou um filho de Deus, mas ainda me dou com Deus ou tenho um relacionamento distante com Ele? Será que eu sou um filho de Deus, mas o meu relacionamento com Ele, se calhar, é excessivamente religioso, formal, com certas fórmulas para me expressar com Ele, mas no dia a dia eu estou distante a Ele? Ou se calhar há pessoas aqui nesta casa que nem sequer têm um relacionamento com Deus, porque ainda não são filhos de Deus. Não é? Recentemente estava a ouvir uma entrevista do Papa, do Papa da Igreja Católica, não é? Papa Francisco. E ele dizia isto, porque a Igreja Católica ensina isto, não é? Que todos são filhos de Deus. Todos são filhos. E a Bíblia diz que não todos são filhos. Há filhos por adopção, que são aqueles que decidem entregar-se a Cristo Jesus,
arrepender-se dos seus pecados e crer em Cristo. E só esses são filhos, e são filhos de adoção, não são filhos naturais. Então, se eles dizem isso, que todos somos filhos, que todos somos criaturas, que todos fomos criados ou concebidos por Deus, tudo bem. Em termos de relacionamento, são uma parte da humanidade, são filhos de Deus. E nós também aqui nesta igreja queremos convidá-lo para que seja parte desta família de filhos de Deus. Pense bem no seu relacionamento com Deus, pense na sua eternidade, pense no seu cotidiano. A importância que é ter um relacionamento vivo e próximo com Deus está hoje com as portas abertas. A salvação está a ser oferecida hoje. Também, se é um irmão que já está aqui há algum tempo, já é filho de Deus, e hoje pode renovar seus votos e dizer: Deus, eu te quero tratar como um filho natural. Eu quero dizer: Abba, Pai, Paizinho. Quero sentir-me mais próximo de Ti. Então hoje é um dia também para renovar votos. Na oração pode fazer isto. Dizer: Deus, eu quero que o Espírito me faça chegar a esse estado que Cristo teve, de chamar-te Abba, Pai. Não só pela palavra, mas que no coração eu creia isso. Também, irmãos, nós podemos, com base nesta passagem, podemos transformar a nossa vida de oração, todos nós. Termos confiança com Deus para contarmos a Deus tudo e sermos para Ele como seus filhos. Não tornar o tempo de oração particular um tempo distante, que seja um tempo de conversa. Vamos falar com o nosso Pai, que nos possamos, no bom sentido, relaxar, falar com Ele, contar os nossos pecados, pedir perdão pelos nossos pecados, pedir pelas nossas necessidades dos nossos irmãos, pela conversão, por qualquer motivo de oração, mas com confiança. Então, irmãos, com base nestas aplicações, eu gostaria que nós pudéssemos orar, que esta passagem fique na nossa mente e que nós, a partir de hoje, possamos orar a Deus com confiança, e aqueles que não são salvos, que querem ser salvos, que querem ser filhos de Deus por adoção, enquanto oram também, podem falar com Deus, ser sinceros com Deus, e Deus vai ouvi-los. Vamos orar. Te agradecemos, Deus, mais uma vez pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu nos amaste e podemos Te chamar Paizinho, Papai, Abba, Pai. E Tu nos amas, Senhor. Acreditamos que o envio de Tu Filho e o envio do Teu Espírito são necessários para termos um relacionamento próximo contigo. Obrigado porque nos tornaste filhos de adoção. Porque temos, Senhor, como promessa a herança do reino dos céus. Uma vida de alegria, de plena satisfação também, depois da morte, como herdeiros teus. Obrigado, Senhor, por esse tempo da Tua palavra. Obrigado pela carta aos Gálatas, na qual nós podemos meditar, comer espiritualmente. Obrigado, Deus e Pai nosso. Colocamos, Senhor, o resto deste culto na Tua mão e que nosso relacionamento contigo possa melhorar mais. Em nome de Cristo Jesus. Amém.